Olá pessoal, eu sou o professor Macari com mais um Play História para você. Você sabe as causas que levaram o mundo ao segundo conflito tão violento quanto foi a Segunda Guerra Mundial? Conhece as etapas da guerra? Sabe quais foram as razões para o Holocausto nazista? E a questão do Japão, as bombas atômicas, por que foram lançadas? Vamos entender um pouquinho também do impacto na história mundial que a Segunda Guerra trouxe para o mundo. Estes e outros assuntos nós vamos falar neste vídeo. Mas antes eu quero agradecer você que já se inscreveu no canal. Olha, o YouTube já está entendendo a relevância dos conteúdos aqui postados. E também, é claro, você ainda que não se inscreveu, se inscreva no canal, faça o seu comentário, curta e, é claro, deixe o sininho ligado para você saber, ser avisado ali de todos os novos vídeos que são colocados todas as semanas. E agora, roda a vinheta, vem comigo. A Segunda Guerra Mundial, ela compreende um período que vai de 1939 até 1945. Também há perspectivas históricas diferentes sobre a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, o historiador inglês Eric Hobsbawm, ele entende que a Segunda Guerra Mundial é um desdobramento ainda da Primeira Guerra Mundial, levando em consideração que o primeiro conflito, na verdade, além de não resolver muitos problemas que deveriam ser resolvidos ali, ainda criou novos, criando ali uma situação de desdobramento para o segundo conflito. No entanto, o francês Marc Ferrot já entende que não, que são conflitos bastante distintos, que cada um deles tinha problemas a serem resolvidos dentro das suas perspectivas. Vale sempre muito a pena lembrar que para se entender bem a Segunda Guerra Mundial, é preciso fazer uma boa revisão ali no período entre guerras, onde você tem ali a crise de 1929, o surgimento de regimes totalitaristas como nazismo, fascismo, nazifascismo, fortalecimento do socialismo. Tudo isso realmente vai causar reflexos que ocorrerão na Segunda Guerra Mundial. Vamos analisar alguns antecedentes da guerra, como por exemplo o Tratado de Versalhes. O presidente estadunidense Wilson, ele vai trazer ali 14 pontos que ele vai tentar ali criar uma situação onde não há nem perdedores nem vencedores na Primeira Guerra. No entanto, este pensamento não foi muito bem recebido pela Inglaterra nem pela França, que queria sim a punição dos países envolvidos na guerra, no caso ali a Alemanha e os demais países aliados. Olha só, então surge o Tratado de Versalhes em 1919, aonde ali em Paris vai ser assinado, punindo severamente ali a Alemanha, impedindo, por exemplo, ela de criar um exército que possa vir trazer futuros conflitos novamente. O máximo que ela poderia ter é uma guarda nacional. Também a Alemanha será responsabilizada pelos prejuízos da guerra, tendo que indenizar os países a qual ela causou tais prejuízos. A Alemanha vai encontrar então uma saída no poderio militar para sair dessa crise, que de certa forma, estranhamente, vai ser ali tolerada pela Inglaterra, pela França, pelos Estados Unidos. Mas por que essa tolerância? Você vai entender a referência, tipo Capitão América, tá ligado? Eu entendi a referência. A Europa estava passando por um período de reconstrução e não havia interesse nenhum, nem para a Inglaterra, nem para a França, de um novo conflito mundial. Então, em 1938, lá em Munique, tem-se então uma conferência onde Reino Unido, França, Itália e Alemanha, eles vão ali discutir alguns assuntos que envolvem expansão territorial. O interesse, por exemplo, de Hitler querer ali expandir os territórios, anexando os Sudetos, que pertencia à Tchecoslováquia, à Alemanha. Na verdade, foi feito um acordo ali chamado política de apaziguamento. Claramente ficou visível para Hitler ali que não havia interesse desses países europeus em um novo conflito, mas de certa forma isso, na verdade, o encorajou ao novo conflito. Hitler, ele levou para o partido nazista esta ideia de expansionismo, aplicando ainda o regime fascista,
criado ali por Benito Mussolini na Itália. Por isso que Itália e Alemanha serão muito unidas, na verdade farão parte de uma aliança militar na Segunda Guerra Mundial. O sonho do Hitler era criar um terceiro Reich, ou um terceiro Império Alemão, anexando territórios que já foram ocupados por povos germânicos no passado, mas ele não iria se limitar apenas aos povos germânicos como nós já vimos. Este plano de Hitler expansionista, somado à insatisfação da Alemanha por estar ali pagando, sendo punida pelo Tratado de Versalhes, imagina, ela não poderia ter exército mais, os navios tiveram que ser entregues, tudo, a Alemanha simplesmente quebrou, e isso fez com que um sentimento nacionalista de revanchismo contra as potências que estavam envolvidas, vencedoras da Primeira Guerra Mundial, crescesse muito no povo alemão, permitindo então a ascensão, o crescimento de Hitler dentro do Partido Nazista Alemão. Enquanto isso, lá no Oriente, o Japão está trabalhando ali o seu projeto expansionista, está querendo estabelecer ali um império japonês no Pacífico. E claro, por tratar-se ali de uma ideia muito parecida com a de Hitler, Japão e Alemanha acabam se aproximando nesse sentido. Até porque Japão e Alemanha tinham de certa forma um inimigo comum, que eram os Estados Unidos. Nesse contexto, Hitler procura o governo japonês e ele faz um acordo com o governo japonês. Na verdade, Hitler temia um possível ataque da União Soviética sobre a Alemanha, ou que ele impedisse ali as expansões que Hitler vinha já fazendo em toda a Europa. Nesse sentido, o acordo com o Japão entre a Alemanha visava então fazer uma frente ali contra focos comunistas no mundo. Era o famoso Tratado Anti-Comintern, ou seja, um tratado anticomunista. Não podemos esquecer também que a crise de 1929 deixou assim uma imagem do capitalismo bastante riscada, fortalecendo então os regimes totalitaristas, como por exemplo o fascismo, o nazismo na Alemanha e é claro, também o socialismo, porque a crise na verdade ali não atingiu diretamente esses países. Hitler então ele vai se fortalecendo cada vez mais, porque ele vai levantando a Alemanha em todos os sentidos, no sentido de voltar a fabricar armas. Aí vem uma pergunta bastante interessante: por que os países europeus, inclusive os Estados Unidos, não impediu esta forma de Hitler levantar novamente a Alemanha, já que estavam impedidos pelo Tratado de Versalhes? Vamos lembrar aqui que a Europa não tinha interesse nenhum em ter um novo conflito. E para os Estados Unidos, quando observa-se um tratado do Japão com Hitler contra o comunismo, de certa forma seria vantagem Hitler lutar contra o comunismo, já que existia sim uma oposição muito grande entre o capitalismo e o socialismo. Então, se Hitler conseguisse ali destruir focos comunistas, seria uma vantagem para os Estados Unidos, não seria? Captei vossa mensagem, impalpável guru. O fato é que este pensamento, este engano, custou muito caro, não só para a Europa, mas também para os Estados Unidos. Hitler continua sua trajetória invadindo países, inclusive a própria Tchecoslováquia, e nesse sentido aí, ele acaba então gerando muitas forças militares dentro da própria Alemanha, vai gerar muito emprego até por questão de armamentos, fábricas de armamentos de guerra. Ele vai de certa forma tirar a Alemanha da crise, e isso vai ser muito bem visto pelos alemães. Por isso ele se torna o chanceler da Alemanha, ganhando cada vez mais poderes dentro da política nazista. Em 1939, alguns pactos ali são acordados. Por exemplo, o Pacto de Aço entre a Alemanha e a Itália, onde eles trabalhariam a ideia de ofensiva e defensiva, estando unidos os dois contra qualquer outro país que viesse a ser ali beligerante no futuro. Um detalhe interessante em tudo isso, que também em 1939, e ele faz um acordo secreto ali com Stalin, aonde ele vai fazer o famoso Tratado de Não Agressão. Este Pacto de Não Agressão, também conhecido como Germano-Nazi soviético, ele também é conhecido como Molotov-Ribbentrop,
que na verdade está falando ali da neutralidade a qual a União Soviética se submeteria diante ali das forças nazistas. Hitler estava trabalhando contra a possibilidade de ter que lutar com outras frentes. Ele neutralizaria ali a União Soviética, o que possibilitaria para ele um avanço bastante avantajado contra as nações europeias. O Tratado de Não Agressão faria com que nem a Alemanha atacasse a União Soviética e também a União Soviética não faria o mesmo com a Alemanha. Em troca disso, a invasão da Polônia resultaria para a União Soviética a anexação de metade do território polonês, enquanto a outra metade ficaria para a Alemanha. Só que a invasão à Polônia, ela vai ser a gota d'água para que aconteça ali a Segunda Guerra Mundial. Vale lembrar aqui também que em 1936 a 1939, Hitler também esteve envolvido ali com a Guerra Civil Espanhola, a qual colocava no poder ali o fascista Francisco Franco. Embora Francisco Franco, durante a Segunda Guerra Mundial, ficasse de forma neutra, a Espanha ficasse de forma neutra, mas eles enviaram muitas pessoas para ajudar Hitler ali no ataque à União Soviética, sem contar ainda que ajudaram em logísticas de guerra. Vale lembrar então que o bombardeio que Hitler faz em toda a Espanha, levando Francisco Franco ao poder, mostra claramente que Hitler estava altamente preparado para um conflito muito maior do que aquilo. De certa forma, a Guerra Civil Espanhola serviu como um laboratório para Hitler. E também não podemos nos esquecer da formação então do Eixo. O que é o Eixo? É uma aliança militar entre a Alemanha, a Itália e o Japão. Consequentemente, do outro lado, nós temos uma aliança militar que a princípio começa com Inglaterra e França, depois, logo mais à frente, nós temos ali Estados Unidos e, por fim, a União Soviética, que lutarão contra os poderes nazistas. Meus queridos, neste vídeo então nós vamos ficar com este primeiro episódio falando dos antecedentes da Segunda Guerra Mundial, mas não percam o episódio 2, que o vídeo falará ali das fases da Segunda Guerra Mundial, o desfecho e, é claro, a questão do Holocausto e a questão dos ataques atômicos ao Japão promovidos ali pelos Estados Unidos. Fique conosco, vem com a gente e continue aí aprendendo um pouco mais sobre a história da Segunda Guerra Mundial.